Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui da Manual da Autoestima. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente as nossas vidas, seja no trabalho, em uma conversa casual ou até naquelas situações em que precisamos mesmo conquistar a atenção de alguém. Nós vamos falar sobre a oratória. Dominar técnicas de comunicação é muito mais do que saber falar bem. É sobre conectar, criar interesse e garantir que a sua mensagem seja recebida da forma que você deseja. E se você acha que prender a atenção das pessoas é algo complicado, hoje eu vou acabar descomplicando isso para vocês. Eu vou te mostrar como algumas técnicas práticas podem tornar essa habilidade muito mais natural do que parece. E aí, vamos lá? Então, pega aquele chazinho, toma aí, coloca o seu fone, fecha os olhos e presta atenção no que eu tenho para falar para vocês. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar nas técnicas, é importante entender porque a oratória é uma das habilidades mais poderosas que qualquer pessoa pode desenvolver. Pense comigo, quantas vezes você já teve uma ideia incrível, porém simplesmente não soube como transmitir essa ideia? Ou então já teve uma opinião forte, mas notou que ninguém realmente estava ouvindo? A habilidade de falar bem e de envolver as pessoas é essencial, porque ela influencia a forma como somos percebidos e até o que conseguimos conquistar, seja no trabalho, em uma reunião, numa conversa entre amigos ou em qualquer situação social. Saber se comunicar com clareza abre portas, e isso é mais simples do que parece, porém com as técnicas certas. Se você não sabe, a comunicação começa antes mesmo da gente abrir a boca. Acredite ou não, sua postura e linguagem corporal falam muito sobre você e sobre como as pessoas vão reagir ao que você diz. Eu já vou logo iniciando aqui com dicas, né? Dicas para você começar com uma postura ideal. São dicas que eu já venho falando em outros vídeos, mas são importantes e eu vou falar aqui novamente para vocês. A primeira dica é você manter uma postura ereta, que isso todo mundo já sabe. É ombros para trás, cabeça erguida, mas como eu estou sempre dizendo, sem parecer rígido. Porque você tendo uma postura ereta, você vai passar mais confiança e querendo ou não vai te deixar mais imponente. A segunda dica é você usar as mãos para pontuar o que você está dizendo. Gestos suaves e naturais ajudam a destacar os pontos principais da sua fala e transmitem energia. Então comece a usar mais as mãos, porém de forma natural, não exagere, beleza? E a terceira dica aqui é o contato visual. Querendo ou não, de certa forma, o contato visual é uma ferramenta poderosíssima. Olhar nos olhos demonstra sinceridade e conexão, além de mostrar que você realmente se importa em ser compreendido. Então, em uma conversa com mais de uma pessoa, distribua seu olhar de forma natural, alternando entre os ouvintes. Mas, como eu estou sempre dizendo, preste atenção. Quando for olhar nos olhos, tome bastante cuidado. Não exagere, faça isso de forma natural. Olhe nos olhos, depois desvie o olhar, volte novamente. Enfim, tome muito cuidado com isso. Então, esse é o primeiro passo para que as pessoas se sintam envolvidas e receptivas ao que você tem a dizer, que é a sua postura e linguagem corporal. Já falei em outros vídeos aqui sobre isso, eu vou destacar para vocês novamente, que é a voz, sobre a voz, né? Ela é uma ferramenta crucial na oratória. Ela pode ser um verdadeiro imã para a atenção quando utilizada de maneira consciente. Eu vou te mostrar aqui mais algumas dicas para isso. Na verdade, eu vou te mostrar 3 dicas.
A primeira delas é o volume e a clareza. Falar alto o suficiente e com clareza garante que todos escutem e entendam o que você está dizendo. Isso vai passar mais confiança e segurança. Agora cuidado, falar alto o suficiente. Não vá gritar porque aí você pode parecer arrogante. Não faça isso. Fale alto, só que de uma forma que não pareça ser arrogante, de uma forma natural. A segunda dica é a variação do tom. Um dos maiores inimigos de um discurso envolvente é o tom monótono. Então, para manter o interesse, alterne o tom e a velocidade da sua fala. Momentos de entusiasmo, por exemplo, pedem um tom mais alto, enquanto os pontos reflexivos podem ser ditos em um ritmo mais lento, quase que pausado, para dar um efeito de suspense. Então, aprenda sobre variação de tom na sua voz. Isso é muito importante. E se você começar a praticar esse exercício, a variar esses tons de voz, dependendo da ocasião e dos momentos, você vai perceber uma grande diferença. E uma outra dica é pausas estratégicas. Essas pausas elas são mais importantes do que você imagina. Elas criam expectativa e permitem que o público absorva o que foi dito. Em vez de falar sem parar, experimente pausar após frases importantes. Você verá que isso aumenta o impacto da sua mensagem. A voz é a ponte entre você e quem está te ouvindo. E usar esses elementos que eu acabei citando para vocês vai deixar seu discurso bem mais interessante e impactante. Então experimente fazer isso. Se tem algo que prende a atenção das pessoas, é uma boa história. Desde crianças, nós somos naturalmente atraídos por narrativas. Por isso, ao invés de apenas apresentar dados ou opiniões, busque incluir histórias e exemplos reais que possam ilustrar o que você quer dizer. E aqui não precisa ser nada super complexo. Pode ser algo simples, do dia a dia, mas que tenha a ver com o ponto que você está trazendo. Primeiro, contextualize. Ou seja, em vez de dizer eu aprendi isso, tente algo como lembro de uma vez que precisei e tal e tal e tal. E comece a falar. Porque aí você vai criar uma imagem mental na cabeça da pessoa. Uma outra forma é você conectar a história com a mensagem. Ou seja, após contar uma história, mostre o que podemos tirar dela. Isso mantém o foco e torna a comunicação muito mais rica e memorável. Esse tipo de técnica, além de tornar seu conteúdo mais interessante, faz com que as pessoas consigam lembrar melhor do que foi dito. As pessoas elas conectam bastante com histórias, ainda mais se elas forem emocionantes ou comoventes. Então, use isso ao seu favor. Eu já falei isso em um outro vídeo. Se você assiste ou já assistiu meus outros vídeos, você já deve ter visto isso. Que é sobre você ter um roteiro claro e objetivo. Porque nada pior do que ouvir alguém que fala e não chega a lugar nenhum. Para garantir que sua mensagem tenha impacto, crie uma estrutura no que você quer dizer. É como construir uma estrada. Você guia as pessoas até o ponto final, de forma organizada e interessante. Em um outro vídeo, eu falei como se você estivesse criando uma redação. Se você fez o Enem ou prestou algum concurso público, se você fez alguma prova, é como se você estivesse criando uma redação. Você vai começar pela introdução, depois você vai para o desenvolvimento e por fim você vai concluir. Então, o que vem na introdução? Você vai trazer uma pergunta ou uma frase impactante para abrir o tema. Isso gera curiosidade. Logo após, você vai para o desenvolvimento. O que é que você vai trazer no desenvolvimento? Você vai apresentar os pontos principais de forma clara e organizada. Cada argumento ou técnica deve se conectar com o próximo, criando uma linha lógica. E por fim você vai concluir, você vai finalizar com uma frase que resuma bem o que foi dito ou com um convite para uma reflexão. Por exemplo, se você está passando alguma mensagem para alguém e no fim você diz:
pense em como essa habilidade pode transformar a forma como você é percebido. Enfim, finalize com uma frase que resuma bem o que foi dito. Manter esse esquema, estruturar esse esquema, vai te dar mais segurança e fluidez na hora de falar. Um dos segredos para envolver qualquer pessoa é você incluir no que você está dizendo, mesmo que você esteja falando sozinho, em um vídeo, por exemplo. Mas você pode criar uma sensação de proximidade com seu público. E quais são os exemplos disso? É você fazer perguntas retóricas. Por exemplo, quem aqui já não se sentiu inseguro ao falar em público? Perguntas como essa fazem com que as pessoas reflitam e se sintam parte do assunto. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é você chamar a ação. Finalize com um incentivo para que as pessoas pratiquem o que foi dito. Um outro exemplo que eu vou falar aqui é: na próxima conversa, experimente olhar mais nos olhos e me conta depois como foi. Então, esse exemplo é você estar chamando a outra pessoa à ação, a ela agir. Você está convidando ela a fazer. Então, interaja com o público, se envolva, porque isso é um dos maiores segredos para que as pessoas se conectem com você. Então, inclua ela no que você está dizendo. E é isso. Essas foram algumas das técnicas de oratória que podem transformar a forma como você se comunica. Lembrando que, assim como qualquer habilidade, isso tudo leva à prática. Tente aplicar essas dicas no seu dia a dia e veja a diferença na resposta das pessoas. Se você gostou dessas dicas, comente aqui embaixo e me conta qual você pretende praticar primeiro. A sua comunicação é um ponto crucial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então não perca a oportunidade de aprimorar e fazer dela uma ferramenta poderosa. Se você quer continuar melhorando nessa jornada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também quer melhorar sua comunicação. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.